Meus pais. Meus pais sempre seguiram a regra do dar aos filhos do mesmo jeito. Dar aos filhos da mesma maneira. Se um recebe, outro recebe. Tinham que sempre seguir essa regra em tudo. Então, sempre que um de nós estragava, todos nós recebíamos porrada. E não era uma porrada meio que, uma vez que essa aqui não fez nada, então vamos lhe poupar nada. Tem que bater do mesmo jeito. Do mesmo jeito que bateram a pessoa que estragou, é do mesmo jeito que iam bater a pessoa que não estragou. Então, sempre que alguém estragava algo, eu sabia que se estragou algo, eu me colocava num estado meio que de doença, porque aí era meio perdoado. Você não vai bater uma pessoa doente porque ainda pode vir a piorar. E sempre que eu vejo esse tipo de situação, sempre me deixavam. Tipo, você me deixava ali só para assistir o que vai acontecer comigo depois do filme melhorar. E eu nunca melhorava. Os gajos ainda me esperam, vamos adiar essa porrada. Vamos ficar um tempinho, vamos te bater depois de um tempo. Então, vamos ficar aqui, vamos adiar essa porrada para ver nos próximos dias. Vamos ver amanhã como vai ficar. E amanhã, no dia seguinte, eu ficava bem mal. Me colocava numa posição de quem estava terrível. Eu estava mal, estragado ali, nem para a escola não dá para ir. E isso também já merecia porrada. Então, é mais adição. E quando soube disso, foi quando fiquei melhor. Não, se até isso me vai levar, vai me adicionar a porrada. Meus pais têm aquela cena, palavra, segue exatamente a palavra. Eu sabia que aquilo não era muito bom. Então, parei com aquelas cenas. E me deram porrada. Meu irmão, eu nem havia feito nada. Nem havia feito nada. Eu nem estava. E me esperaram nessa dia, deixa lá o gajo voltar. Meu irmão fez aquilo já fazia umas 3 horas atrás. Até escreveram ali, uma cena, para não esquecerem, para poderem me explicar a situação, me baterem, vou saber que estão a bater. Porque meu irmão errou. Quando os meus pais brigavam, todos em casa entrávamos num estado, ficávamos num estado de ninguém falava nada, como se a briga dos nossos pais fosse a nossa também. Todos nós ficávamos meio zangados um com o outro. A briga dos nossos pais também foi a nossa, então todos nós ficávamos assim. A nossa casa decidiu fazer o seguinte: nos pagar terapia. Por ver que aquilo já não estava a dar, era uma situação daquelas que exigia mesmo terapia. Porque nós não conseguíamos entender que quando os nossos pais discutiam, era porque o problema é deles. Porque para nós aquilo era desconfortável, que acabavam meio que imitando o comportamento deles. Sempre sonhei em ter pais ricos, por um só motivo. Os pais ricos sempre, quando errava, quando cometesse algum erro, quando cometes algum erro, eles te castigam, te tiram telefones, uma semana sem sair, se tranca no quarto, uma semana sem videogame, um mês sem videogame, sem internet, coisas desse tipo, né? Coisas desse tipo. Já a maneira dos meus pais me corrigirem era diferente. Eles me corrigiam de um modo que eu ficava meio esse gajo aparenta ter me adotado. Porque me batiam de um jeito, como se eu mesmo fosse mesmo o motivo da desgraça, era alguma coisa na vida deles. Sempre que eu estragava, eles faziam o seguinte: fulano, vai lá procurar uma coisa, qualquer coisa, só para eu usar em ti. Eu ali, sempre que saía, a primeira vez que eu fiz isso, saí, fui procurar uma coisa seca, murcha, uma coisa bem murcha. Fui, cheguei, entreguei ali ao meu pai ali sentado a ver TV, levou aquela cena de controle, desligou a TV, foi na direção ali, me ignorou, foi em direção ao quarto. Estou a ver o gajo, estou a ver, estou a ver o gajo, está a pegar aquela cena, já está dobrado. Esse cinto, só sinto nas costas, porque eu estava ali virado assim, sinto o gajo nas costas, uma pegada, eu te falei para você procurar uma coisa, você para me trazer essa coisa,
Ali, por mais que você chore, quanto mais você chora, está a dar motivação. Está a chorar porque eu ainda nem te bati bem. Como é que está a chorar? Então, depois desse tipo de coisa, eu mesmo prefiro mesmo é ter pais ricos. Até hoje, penso em ter pais ricos, mas parece que já não há como, né? Já sou um gajo crescido, então não faz sentido eu ainda querer pais ricos, porque nem os meus pais já não têm tanta força assim para me bater. Fico pensando, tipo, no filho dos ricos. Tipo, os gajos, como é que imaginam que aquilo é? Será que eles pensam que aquilo é uma porrada mesmo que eles dão? Aquilo, pá, para mim, aquilo, pá, é uma brincadeira. Aquilo não é nada. Eu até preferia mesmo estar no lugar deles. Epá, ficar sem internet, sem telefone, eu preferia. Do jeito como os meus pais me batiam. Era como se, naquela altura, não tivesse, tipo, como fazer aborto, planeamento familiar. Tipo, foram mesmo obrigados. Porque, pá, os gajos descontavam mesmo. Eu ficava meio tipo, pá, mas esses gajos mas eles fizeram o quê? Será que sou adotado? Eu fazia essa pergunta constantemente, porque eu me batiam até por bom comportamento. Vou para a escola, volto, me mandam procurar algo para usar em mim. Pá, só naquela altura a sorte deles é que eu não tinha informação. Eu tinha como ligar para 112 e dizer o que estava a acontecer, mas eu não tinha essa informação, então aproveitaram, bateram, aprenderam, aliviaram-se. Mas enfim, se os ricos soubessem exatamente que tipo de porrada eu recebi, eu acredito que eles mesmos agradeceriam pela porrada, melhor, pelo castigo que eles recebem. E prefeririam mesmo, iam ver que nós somos gajos muito sortudos.